Guilherme Zanin, estrategista da Revenue, chegando aqui na nossa programação. Zanin, seja muito bem-vindo. Bom dia, estamos aí, ó, combinando, os três. Exato. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Paula, pessoal da BMC. Bom Prazer dia. aqui estar sempre com vocês. Obrigada, Zanin. Bom, quero falar daqui a pouco, inclusive, sobre alguns resultados, né, dessa temporada de balanços que alguns bancos já começaram a divulgar aí nos Estados Unidos. Mas antes, eu queria começar realmente repercutindo um pouco mais sobre os dados econômicos. Ontem nós tivemos um CPI mostrando, né, que a inflação não arrefeceu apesar do aperto da política monetária. Hoje a gente também teve vendas ali, dados de vendas no varejo, ficaram na estabilidade em setembro, nessa comparação mensal. Mas eu queria entender a sua leitura, porque ontem, na hora que a gente viu o CPI, o mercado azedou, estava ruim, depois conseguiu, né, ali virar, conseguiu fechar em alta, parte do mercado apostando, até inclusive ontem, que os aumentos dos preços já vão chegar bem perto aí do pico em breve e acreditam que isso vai fazer com que o ciclo de aperto monetário possa ser menor que as estimativas. Eu queria entender a sua leitura, se você acredita que isso também deve acontecer e qual que deve ser, então, a postura do Fed, né, diante desses números, dos últimos números que nós vimos. Perfeito. Acho que a leitura é exatamente essa com relação ao mercado, que houve uma grande dúvida, né? De repente vem um dado negativo com o núcleo da inflação que chamou atenção, foi muito díspare do resultado tradicional. Se a gente parar para pensar, a inflação, ela de maneira generalizada, ela desacelerou nos Estados Unidos, quer dizer, a gente está falando de vendas de carros, produtos, equipamentos usados, só que o core da inflação, o núcleo, subiu, né? A gente tem um núcleo em 6,6% de inflação ao ano, a inflação geral está em 8,2%, ela arrefeceu, como bem comentou, dos 9% que chegou a ser o pico em junho. Então, se a gente olha numa base anualizada, ela está diminuindo sim, mas esperava que diminuísse mais. O núcleo da inflação, a gente está falando aí principalmente de serviços que estão impactando, estão ficando mais caros. A gente vê um mercado de trabalho apertado, então o que acontece? As pessoas empregadas, as empresas estão com dificuldade para conseguir achar novos funcionários e estão tendo que pagar mais. Então, o serviço está ficando mais caro, a base salarial está ficando mais cara. E principalmente serviços como, por exemplo, restaurantes, produtos médicos, serviços médicos, acabaram ficando mais caros, de forma geral. Então, produtos arrefecem enquanto serviços continuam mantendo mais estagnados. Nesse sentido, e obviamente o petróleo dando uma recuperada, a gente, beleza, viu uma inflação um pouco maior do que esperado. Mas a leitura do mercado foi, ok, isso é preocupante, mas mostra diversos sinais claros de que a inflação sim está arrefecendo e deve convergir ao longo dos próximos anos. Talvez mais prolongado, mais demorado. Mas não à toa que o mercado acabou subindo, depois de cair bastante no início do dia, de ter mais de 1% de queda. O Dow Jones, para ter uma ideia, saiu de uma queda de 1,5% para uma alta de 1,5%, então uma variação de mais de 3% intraday. E nesse sentido, a gente entende que é uma leitura natural. Existe uma desaceleração, mas ela talvez vai ser mais gradual e demorada do que, obviamente, o Banco Central gostaria. E a gente tem que lidar com um mundo de juros mais altos, mas talvez não precise subir tanto. Talvez se manter nesse ritmo atual de aumento de taxa de juros, não à toa as taxas estão esperando, mais de 90% diz que vai subir apenas 0,75% e não 1% na próxima reunião no dia 2 de novembro. Então isso quer dizer que provavelmente o mercado deve aí ficar um pouco mais apertado com juros por mais tempo, até que a inflação desacelere gradativamente. Zanin, saíram agora há pouco os dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos, ali que subiu 59,8 pontos em outubro. O índice de confiança do consumidor por lá, né, registrou uma queda de 58,6 em setembro para 59,8 pontos em outubro, de acordo com essa leitura preliminar ali da Universidade de Michigan, divulgada agora há pouco. Então, como eu disse, o índice de condições atuais ali subiu para 65,3 pontos em outubro e ante 59,7 pontos no mês anterior. Já o índice de expectativas teve uma queda ali de 58 para 56 pontos no 10º mês deste ano. Você acha que esses dados de confiança mostram que os americanos acreditam que a economia pode surpreender positivamente?
Acredito que sim. Isso entra na mesma perspectiva, corrobora com os dados que a gente está vendo dos bancos de hoje, aonde a gente tem um mercado onde o medo paira sobre as expectativas, sim, mas a economia não mostra sinais tão claros assim de desaceleração, muito pelo contrário. A gente vê ainda o mercado de trabalho, as pessoas conseguindo fazer o pagamento das suas dívidas, as coisas conseguindo realmente se manter pelo menos estáveis, a inflação comprimindo as margens, sim, a expectativa não está ficando tão boa, mas a gente entende que apesar daquele cenário negativo, talvez a gente esteja olhando numa retrospectiva de juros baixos no passado, de política monetária frouxa, dinheiro sendo jorrado na economia, e de repente a gente vê que hoje não está tão fácil. As expectativas realmente ficaram mais difíceis. A economia ficou mais difícil, mas mesmo assim não quer dizer que isso seja negativo, pelo contrário, provavelmente está surpreendendo muita gente exatamente essa resiliência do mercado americano, diferente dos demais mercados internacionais. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa temporada de balanço, aí, terceiro trimestre, já começando aí nos Estados Unidos, né, com um grande destaque aí para os bancos. Queria começar falando pelo Morgan Stanley, que ficou abaixo aí do esperado, tanto em lucro como também em receita. Como você está avaliando esse resultado? Isso pode ser um sinal para todo o setor, na sua opinião? O Wells Fargo também apresentou uma queda de 31% nos lucros. Perfeito, Débora. Eu acho que assim, primeira coisa, o Morgan Stanley ele é o banco que mais foi impactado por essa questão tanto de gestão de recursos, que teve queda das ações e do mercado de renda fixa concomitantemente, o que é algo raro. Não é normal a gente ver esses dois mercados caindo. Então, gestão de recursos, tanto de ações de renda variável como renda fixa, sofreram e eles recebem menos taxa de administração, junto com a segunda área que é importante para eles, que é IB, que é Investment Banking, onde a gente teve uma redução tanto no número de IPOs como a emissão de dívidas. Então, o banco, ele acabou, dentre os bancos que apresentaram os resultados, ele foi o que mais foi impactado negativamente por uma desaceleração do mercado financeiro. Provavelmente Goldman Sachs, que vai representar o resultado na próxima terça-feira, também deve ter esse impacto. Não à toa que são as duas empresas hoje que estão subindo menos. Em compensação, outros bancos se beneficiaram, principalmente do aumento de juros de carteira de crédito. Então, eu acho que o Morgan Stanley ele não é bem a melhor proxy para o que está acontecendo no sistema financeiro, nem na saúde da economia. Ele é uma proxy relevante para o que está acontecendo com o mercado financeiro, o mercado de ações, as instituições financeiras que dependem principalmente da atividade, seja de gestão de recursos, IB ou outras formas, e esse mercado acabou sofrendo um pouco mais, diferente do mercado de crédito que acabou sendo melhor. Agora, Zanin, em relação... A gente está só começando essa temporada de resultados, né? Antes até de mudar de tema, eu queria entender como que está a sua expectativa para outros resultados e outros setores, se tem algum que você acredita que nesse terceiro trimestre vai chamar um pouco mais de atenção, a expectativa de você, do pessoal lá nos Estados Unidos esteja maior. Como que está a sua expectativa? Perfeito. Assim, Débora, eu acho que principalmente o exemplo hoje do resultado do JP Morgan até foi bom, porque demonstrou que a carteira de crédito e as pessoas estão conseguindo pagar o crédito. Os bancos, eles estão fazendo o quê? Eles estão aumentando a provisão de risco. Então, eu acho que mostra que a economia americana não está tão negativa quanto se esperava. Não à toa que os mercados deram uma acelerada. O que a gente deve ver, as duas principais tônicas desse próximo trimestre, na nossa visão, são inflação impactando custos, então impactando seja salários, seja não só a mão de obra, mas também reposição. 2, inventários, então empresas provavelmente vão aumentar mais o seu inventário, então vão parar de comprar um pouco, fazer estoque. E terceira, a pressão do dólar. O dólar no mundo, diferente do Brasil, tá? O Brasil está sendo um caso à parte, mas o dólar no mundo está se valorizando. A cesta de moedas que inclui o euro, a moeda japonesa, a moeda mexicana, chilena, argentina, de forma generalizada, o dólar está mais caro no mundo. E aí imagina, empresas que têm, por exemplo, receita na China, e a moeda chinesa perdeu o valor. Quando converte para os Estados Unidos, a própria Netflix é um exemplo disso, recebe menos. A Pepsi divulgou esses resultados e recebeu menos das receitas internacionais. Então, assim, o que a gente vê é que muitas empresas, mais de 40% do S&P 500,
tem receitas que são oriundas externas, diferente, não vem puramente dos Estados Unidos. E aí isso deve diminuir por causa do dólar forte. Além disso, a inflação comprimindo os custos, a gente deve ver uma diminuição de margens. Então, assim, a nossa expectativa é de forma generalizada, e aí principalmente empresas de tecnologia que têm mais exposição ao mercado externo. A gente acha que elas devem sofrer nas margens, elas devem conseguir aumentar a receita, o mercado está mais resiliente, não estamos ainda, pelo menos em níveis das empresas, conglomerados econômicos em crise, pelo contrário, as empresas estão se adaptando, estão crescendo suas receitas, mas as margens estão mais comprimidas. A gente sai daquele mundo de bonança financeira e entra no mundo onde agora a gente tem que cortar custos, onde a gente tem que se tornar mais eficiente operacionalmente. A gente já começa a ver algumas empresas com demissões, corte também de matéria-prima, salários aumentando, mas pelo menos sendo repassados, por exemplo, no cardápio ou no valor do produto. Então, eu acho que as principais tônicas que a gente tem que pensar são essas: inventário, o preço do dólar e inflação. Agora, Zani, aproveitando que você falou aqui do setor de tech, né? As big techs são geralmente muito impactadas com o aumento de juros. Inclusive, a gente viu, né, várias empresas do setor já fazendo esses cortes, como você mesmo lembrou. O CEO do JP Morgan falou, inclusive, que o S&P 500 deve cair 20%, né, diante de tudo isso. Você concorda com essa fala do CEO do JP Morgan? Assim, eles claramente estão fazendo isso, né, que é provisionar perdas. E é uma leitura tradicional dos bancos você se preparar para um pior cenário. Por quê? Caso ele realmente aconteça, o banco, lembrando que é uma instituição financeira, todas as instituições financeiras, o que elas têm que garantir? Principalmente credibilidade, manter os seus bons resultados. É mais importante do que puramente lucro. Então, diminui o seu lucro projetado, aumenta a provisão de perda, porque se esse cenário negativo vier a ocorrer, ele está preparado. Caso não ocorra, provavelmente ele vai bater as expectativas do mercado, vai se dar bem e as suas ações podem performar bem. Mas não é esse é o caso positivo. O banco sempre tem que preparar para o caso negativo, toda instituição financeira. Então, assim, a gente não concorda com ele, pelo menos os primeiros números demonstram que a economia americana não está tão mal assim. Sazonalmente, o último trimestre tende a ser bom. Ele falou mais para o início do próximo ano, meio do próximo ano. E aí sim, sazonalmente, né, em 2023, no meio do ano, é esperado que haja sim uma redução. Mas se a gente olhar a expectativa geral do mercado, acho que a gente, pelo menos nesse trimestre para o próximo, a gente tem o contrário, a gente tem uma expectativa de melhor dos resultados. A grande questão é se vai ter um aumento de default, se vai ter um aumento de menos postos de trabalho sendo criados e mais demissões. Então, a gente está vendo uma adaptação das empresas a esse ambiente mais desafiador. Não é só para o investidor, para as empresas não está fácil fazer negócios nesse ambiente. Mas quem conseguir ter essa estabilidade, e como os bancos estão fazendo, já se preparando para o pior, caso não venha, as empresas e as pessoas vão acabar usufruindo mais desse resultado positivo. Perfeito, Zani. Isa. Bom, Zani, a gente estava falando aqui sobre a economia do Reino Unido. A Liz Truss falou agora há pouco, fez a troca ali do ministro das Finanças por conta, né, desse caos no mercado financeiro após o anúncio ali do pacote, né? Ela que demitiu o ministro das Finanças, hoje teve toda essa repercussão ali. E apenas 37 dias no poder, Liz Truss enfrenta duras críticas ali, pressão do mercado por conta do seu plano fiscal. Como é que você vê essa situação do Reino Unido? A gente entende como complicada, né? Não só pelo Reino Unido ter tomado uma medida bem diferente do que o mercado esperava, como eles demoraram para subir juros, e a gente vê ainda a crise com a Ucrânia e o aumento da inflação na Europa como um vento contrário. Então é aquela coisa, né? Você não faz a lição de casa e ainda é impactado por resultados externos. Eu acho que foram medidas que eles tentaram fazer agora, né? Essa questão, principalmente com relação aos fundos de pensão,
uma medida muito radical para um mercado que é extremamente relevante, seja no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Fundos de pensão geralmente têm uma posição grande em títulos do governo do país e acabam impactando negativamente. Não é à toa que a gente viu bonds, que na verdade que a gente fala guilds, né, que são títulos do governo britânico caindo 30%, que é algo historicamente muito raro. Até a gente sempre fala, né, os primeiros bonds emitidos por um governo foram os bonds do modelo do banco inglês. Eles trabalham com uma taxa de juros que é, na verdade, a taxa LIBOR, que mudou recentemente, mas é uma taxa flutuante, similar ao que o Brasil a gente tem na Selic, e diferente dos Estados Unidos, que é pré-fixado preponderantemente. Então, essas tendem a ser ainda mais conservadoras, ainda oscilar menos. Mas eu acho que eles estão tentando resolver esse caso. Não me preocupa tanto em termos de propagação para uma crise na Europa, porque a gente vê os problemas ainda de inflação e do conflito militar na Ucrânia como impactando ainda mais o crescimento econômico. E a Inglaterra, exatamente por ter essa questão do Brexit recentemente, todo o fechamento da economia, menos impacto do que, por exemplo, o que está acontecendo na Alemanha. Eu acho que é algo para a gente avaliar com cuidado, sim, tem que ficar de olho, mas a gente não entende isso como um risco de ser propaganda para o sistema financeiro, por exemplo, americano. Acho que muito pelo contrário, a gente tem que olhar outros temores da Europa que podem impactar mais. A gente não quer que aconteça um problema, mas eles também têm que resolver a situação no próprio país. Zanin, e ainda nesse sentido, né, a Rachel Reeves, do Partido Trabalhista, disse que mudar o ministro não desfaz o dano que já foi feito, né? Não só ela tem levantado a voz pela renúncia da atual primeira-ministra, que está apenas 37 dias no cargo, como a gente disse, vozes do próprio Partido Conservador, né, de Liz Truss, também duvidam da sua capacidade de gerenciar a economia do Reino Unido. Eu queria entender que, caso isso aconteça, né, se um pedido de renúncia ou ela cai assim como Boris Johnson, isso é ruim ou bom para o mercado, já que ela não já foi vista, né, bem pelo mercado. O mercado não está aprovando Liz Truss. Se acontecer aí uma renúncia e cair Liz Truss, isso deve ser bom ou ruim para o mercado? Assim, exatamente como tu comentou, Isa, o mercado não vê ela com bons olhos. Então, a partir do momento que existe uma possibilidade de guinada, a gente vê como positiva, né? A própria questão do Jeremy Hunt intervendo, né? Eu acho que demonstra que o sucessor, muita gente fala que poderia ser, né? É um nome complicado dela, né? Carten Successor, que seria o Chris Philip. Assim, pode ser sucedido pelo Edward Ark, que é uma pessoa um pouco mais pró-mercado, e aí seria vista com bons olhos, mas aquela coisa, né? O Banco Central também tem que ter uma certa sinergia, né? Fazer um paralelo, né? Que nem a gente falar, no passado havia conflitos entre o presidente do Fed e o Donald Trump, ou no Brasil, quando tinha o secretário, né, contra o Tesouro, contra o presidente do Banco Central. Assim, é complicado quando a gente tem uma mudança dessas em dois cargos relativamente importantes para as economias, mas a gente, de novo, não se preocupa tanto com essa mudança, porque essa é a grande vantagem tanto do parlamento inglês e como com o sistema que eles têm, né, onde cada poder tem um certo limite. E aí, nesse sentido, se houver uma mudança, mesmo assim, não seria provavelmente tão drástica quanto um bom acordo, uma boa sinergia entre o presidente do BOJ e o próximo ministro, sucessor. Uhum. Zanin, olhando um pouco, né, de impactos na questão econômica, ainda tem os juros por lá, e a Lagarde até inclusive já reforçou a disposição do Banco Central Europeu de elevar os juros nas próximas reuniões, né? Mas ela também se mostrou muito preocupada com a questão de precificação ali, né, dos mercados diante de cenários aí
futuros, ela que também afirmou que acredita que a inflação deve ficar ali na casa dos 2% na Europa, e a gente sabe que a situação econômica ali do bloco como um todo, e especificamente de alguns países, não é nada fácil, com dívidas imensas. Queria entender, do seu ponto de vista, essa disposição de permanecer subindo juros, né, de que maneira isso pode continuar impactando num bloco que já vem economicamente enfrentando grandes dificuldades. Perfeito, Débora. Eu acho que assim, o grande exemplo, né, o motor da economia europeia é a Alemanha. E aí o preço, seja do gás, seja do petróleo, impactou diretamente na inflação. Muita gente comenta que a Alemanha que é o principal driver para definir a taxa de juros, e se a inflação continuar elevada lá, mesmo que, por exemplo, ela não esteja tão elevada assim, né, na Grécia ou na Itália, eles precisam manter os juros se elevando mais, porque exatamente é o país com maior importância e relevância no bloco econômico. Dito isso, o que a gente vê de toda essa inflação elevada e tudo que pode acontecer? Acho que assim como o Banco Central americano esperava que a inflação fosse retroceder de forma mais rápida e ela não aconteceu, a gente provavelmente vai ver essa mesma propagação acontecendo nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem uma experiência com inflação elevada, acho que muito maior do que as últimas 3, 4 gerações nos governos americanos e europeus. Ou pelo menos nos últimos 10, 20 anos, os europeus não sabem o que é conviver com a inflação. No Brasil, a gente está acostumado. Em 2016, aconteceu em 2015, a gente teve uma inflação elevada. A gente sabe que, por exemplo, o preço do carro aumenta, depois ele tende a ficar estagnado, e o europeu e o americano, principalmente, tem a expectativa de que caia, porque existe uma grande competição. Os preços, os custos, o salário, por exemplo, a gente diz que é sticky, ou seja, ele sobe e fica estável, mas ele não cai. Dificilmente, mesmo numa recessão econômica, as pessoas aceitam que o seu salário se reduza. E, dito isso, a inflação tende a se propagar mais tempo. Então, a gente entende que a Europa acredita, sim, que vai ter uma inflação por causa de um hindsight, por uma visão mais passada de que a inflação tende a arrefecer mais rápido. Só que a gente acredita que não, que ela vai sim permanecer mais elevada. E enquanto o Banco Central Europeu continuar com essa política de demorar de subir juros, o dólar vai continuar se valorizando. E os Estados Unidos estão elevando juros e o euro não. Isso é bom porque atrai capital externo, né? As pessoas podem viajar para a Europa de forma mais barata, o euro se deprecia. Isso tenderia também a reduzir a inflação, só que isso acaba prejudicando as empresas e os empregos. Então, é aquela velha faca de dois gumes. Você deixa a inflação correr, mas você tenta melhorar a economia, ou você combate a inflação de forma mais agressiva e a economia vai para o chão. O que eles estão fazendo é exatamente isso, de evitar que a economia vá para o chão e deixando a inflação tentar correr um pouco mais. Me preocupa, eu acho que esse é um fator relevante. O Brasil foi o primeiro, entendeu que não pode deixar a inflação correr. Os Estados Unidos demorou, mas entendeu que a inflação não pode correr. E talvez esse lag, essa defasagem que está acontecendo na Europa, uma hora eles também entendam que é melhor você ter um choque e a economia sofrer um pouco mais no curto prazo, mas a sua moeda não perder tanto valor, do que manter ela desvalorizando e aí daqui a pouco isso seja revertido negativamente também na economia. Mudando um pouco agora de assunto, viu, Zanin? A gente viu que a Casa Branca acusou a Arábia Saudita de ter empurrado outros países da OPEP+, para um corte de produção na semana passada, e mais um sinal aí de deteriorização das relações com os sauditas desde que Biden assumiu o cargo, né? Mais de um membro, inclusive, da OPEP teria já discordado da medida e se sentiu coagido a voltar. Foi o que afirmou aí o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, né, para alguns repórteres. Ele disse que não iria identificar os membros para deixá-los falar por si mesmos, né? Ontem, inclusive, os Estados Unidos apresentaram à Arábia Saudita uma análise mostrando que não havia base de mercado para o corte, que foi de 2 milhões de barris por dia, mas na prática deve ficar na metade desse nível, né? A decisão da OPEP+, foi adotada por consenso e teve como objetivo conter a volatilidade do mercado. Kirby disse que essa análise dos Estados Unidos também mostrou que o corte poderia ter esperado até a próxima reunião, né, após
as eleições de novembro nos Estados Unidos. Você acha que realmente daria para ter esperado? A gente sabe que, por outro lado, a OPEP+ quer sempre manter, né, a cotação do petróleo. E a gente tem visto aí o petróleo voltar, a gente viu, né, quase voltar a bater nos $100. Como que você avalia aí esse posicionamento da Casa Branca em relação ao OPEP+? Perfeito, Débora. Eu acho que assim, a primeira coisa é natural que a OPEP queira manter os preços mais altos, né? A gente sabe que existe uma mudança significativa no mundo com relação à matriz energética, energia solar e energia eólica estão vindo, mas se eles puderem manter os preços mais elevados e manter a lucratividade e as margens maiores, por que não? Acho que seria a mesma coisa dos Estados Unidos dizerem que fariam isso, não vejo como algo errado. É óbvio que o americano quer tentar reduzir para reduzir a inflação e sabe que isso tem os impactos, e acho que também estão certos em advogar em sua defesa. Só que essa diferença entre você ter um mercado americano onde a produção de petróleo, seja o caso de X, por exemplo, ela é diversificada, ela é desmembrada e ela não tem essa organização, diferente da OPEP, onde você tem um bloco econômico que consegue convergir para os mesmos objetivos. Dito isso, a gente tem dois problemas com relação ao petróleo. Os estoques que estavam baixos realmente voltaram. Então, assim, se a gente advogar com os Estados Unidos, realmente, os problemas de estoque de petróleo, faz sentido você não precisar fazer um corte tão grande. Na verdade, você precisaria manter para até aumentar os estoques. Só que, assim, os Estados Unidos vão continuar produzindo, a Rússia vão continuar produzindo e o Irã vão continuar produzindo. Então, beleza, os estoques eles vão se renovar ao longo do tempo. O que a Arábia Saudita está tentando fazer é não renovarem tão rápido. O grande problema não é os estoques, e sim o refino. O custo de refino que está elevado, você conseguir retirar o petróleo do solo e mandar para a refinaria até chegar na bomba, existe um spread que está gigantesco. A gente teve problemas marítimos, problemas na cadeia de supply chain que impactaram esses preços. E aí, quando a gente vê o preço na bomba, talvez ele poderia reduzir ainda mais. Tanto se a OPEP produzisse mais, como se o mercado tivesse uma maior geração. O problema é esse carrego da gasolina até o posto de gasolina, que esse sim está elevado, de novo, por causa da inflação. Então, eu acho que a OPEP está fazendo a parte deles. Eles estão tentando manter o preço mais elevado. E cada um está usando a política para o seu lado. A gente sempre diz, né? Estatística é uma forma bem fácil de você manipular e chegar nos números que você quer. Tabela, Excel aceita qualquer valor, é só você adicionar. Então, eu acho que a maior preocupação é entender esse jogo político. E a gente sai de um jogo onde tinha uma grande briga entre Estados Unidos e China, que a China era um grande problema para o mercado em termos de questões políticas, e agora começa uma discussão uma velha discussão, inclusive, que tinha no passado, entre petróleo, entre os árabes e os americanos, cada um tentando advogar para o seu lado. E finalizando aqui o nosso papo, nessa reta final, eu queria entender do seu ponto de vista, a gente está nessa terceira temporada, na temporada do terceiro trimestre aí de resultados esse ano, e algumas expectativas positivas para alguns setores, como a gente já falou aqui no início da nossa conversa. Eu queria entender se nesse momento a gente pode falar de uma janela de oportunidade ali para investir nos Estados Unidos, que eu sei que os telespectadores já tinham pergunta aqui, inclusive, de gente aqui no nosso chat sobre no que investir, no que comprar lá fora. O pessoal sempre gosta de ter um call ali, um direcionamento, né? Então, dá para poder a gente ter uma janela de oportunidade agora, principalmente, né, nesse início de temporada de resultados? Eu acredito que sim, né, Bra? Isso é bem interessante. Quando a gente vai acompanhando a temporada de balanços, e aí meu trabalho principalmente é analisar o resultado das empresas, o que me chama a atenção são as quedas expressivas. A gente vê desde pequenas empresas que caíram 70%, 90%, e faz sentido, que não eram eficientes operacionais e não tinham um resultado ainda tão eficiente. Contudo, a gente também vê grandes empresas, grandes nomes no mercado já negociando a múltiplos bem mais baratos. Empresas, por exemplo, Domino's, BlackRock pagando de 1 a 4, 5% de dividendos. Resultado da Pepsi negociando acima do preço, por exemplo, de Google, que cresce a 30% ao ano. Provavelmente esse ano vai crescer menos, vai crescer 20%, 15%, mas
cresce bem mais do que Pepsi, por exemplo, que negocia a 30 vezes lucro e cresce a 3% ao ano. Então, assim, eu acho que o mercado teve uma grande mudança para empresas que conseguiriam se beneficiar da inflação ou se proteger de uma recessão. E diversas empresas grandes do mercado tradicionais sofreram junto com o mercado de forma generalizada. De novo, a gente teve um aumento em 2020 e 2021 por causa de um juros baixo, e esse aumento foi generalizado. E agora a gente teve uma queda que foi generalizada também. Acho que agora vai ser a hora da gente poder realmente fazer o que a gente chama de stock picking, seleção de ativos. Tem várias empresas que já estão a múltiplos atrativos, que pagam dividendos elevados, que apresentam retornos para o acionista que são positivos e que caíram 40%, 50%. Elas não demitiram 40%, 50% dos seus funcionários, não perderam 40% das receitas. Houve apenas uma redução de múltiplos, uma estabilização do mercado a números mais aceitáveis. Eu acho que esses números já começaram a sentir, a gente vai ver muitas empresas aí apresentando números acima das expectativas, com geração de lucro, de caixa para os seus acionistas, e que você pode comprar com um considerável desconto ao longo dos próximos meses. Agradecer muito aqui sua participação aqui conosco, sempre essa parceria muito importante. Obrigada mesmo e até a próxima semana. Obrigado, Débora, Isa, Paula, todo mundo. Prazer estar sempre com a BMC.